Muito bem, meu querido, eu quero ler um texto bíblico para você, que está em Êxodo capítulo 16, desde o versículo 1 até o versículo 36, está uma reflexão sobre um momento em que Israel esteve vivendo no deserto. E o versículo de número 33 diz assim, versículo 32, e disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um homer, ou seja, 2 litros, deste maná, e guardá-lo para as vossas gerações futuras, para que veja o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Queridos, a Bíblia diz que Israel saiu do Egito, e essa saída já havia acontecido há 31 dias. Se você observar, a passagem bíblica começa dizendo que eles estavam ali vivendo aquele momento, e era o dia 31 da saída deles ali do deserto do Egito. Saiu ali de frente ao Mar Vermelho e partiram agora para a terra de Canaã. E a Bíblia vai nos dizer que Israel esteve durante 40 anos, mas não é o caso aqui. Aqui eles apenas tinham 31 dias que tinham saído daquela região da mão de Faraó, atravessaram o Mar Vermelho em paz ali, a pés enxuto. Deus fez um milagre extraordinário. Capítulo 15, Deus tira aquela amargura, o amargor das águas do deserto de Mara, naquelas águas que não serviam para eles beberem, mas depois se tornou água potável. E depois nós temos um pouco mais à frente agora, esse momento que Israel estava vivendo, momento esse de muita dificuldade, momento esse de situações difíceis. E a Bíblia diz que toda vez que Israel encontrava uma situação difícil, que Israel encontrava uma dificuldade, uma barreira, Israel então murmurava contra Deus. Israel então começava a blasfemar, a jogar palavras pesadas contra Moisés, contra a própria liderança, porque não acreditavam ali que Deus poderia fazer alguma coisa ou mudar o quadro da vida daquele povo. Era um povo que estava em constante ato de murmuração, em constante murmuração, e essa murmuração trazia resultados negativos, entristecia o coração de Deus, porque a murmuração estava sempre tomando conta do povo, sempre tomando conta do coração deles. Murmuraram antes de atravessar o Mar Vermelho. Murmuraram porque encontraram as águas amargas, e murmuraram porque agora, mais uma vez, estavam preocupados com o maná. Eles não tinham certeza da comida, do alimento, como iam sobreviver no deserto, mas apenas tinham 31 dias. Israel não partiu sem provisões. Israel saiu ali da mão de Faraó, e o versículo, capítulo 14, vai nos dizer que eles foram supridos, foram dados a eles alimento, mantimento, comida, saindo levando gado, saiu levando muitas coisas, e Israel ainda não tinha cessado a provisão, ainda havia provisão, mas Israel começou a murmurar contra Deus, e se esquecendo dos planos, da promessa, da provisão que Deus tinha reservado e guardado para eles, começaram a murmurar. A palavra murmuração, ela está ligada ao ato de falar pelas costas, falar mal, caluniar. A palavra murmuração, ela está ligada à ideia de quando você não é lamentar, não é orar, não é fazer uma lamentação. A palavra murmuração, ela está ligada ao texto, e ela está ligada ao ato de se voltar contra, se opor ao trabalho, se opor à obra. Quando você vai ver sempre a palavra murmuração aparecendo em algum contexto, ela está ligada em dúvida,
em incredulidade. E a murmuração, ela não faz bem para a vida de quem é uma pessoa de fé. Se eu digo, por exemplo, que eu sou um homem de fé, a murmuração ela não condiz com a minha vida. Se eu sou um crente, se eu sou um cristão, uma pessoa que professa fé, que professa que crê em Deus, e eu tenho murmuração, então eu estou em contradição, estou numa contramão aí a algo que está falhando em mim. Porque a incredulidade ela é um componente da murmuração. E quando nós somos murmuradores, quando nós murmuramos, nós perdemos a oportunidade de ser abençoado. Perdemos a oportunidade de viver a bênção e a graça de Deus. Talvez nessa manhã, você que está me ouvindo agora, você que está ouvindo o programa Mensagem da Cruz, esteja passando também por momentos difíceis. Talvez você está desempregado, né, vivendo do 13º, ou vivendo aí já dos restos, né, que sobrou do ano passado, das sobras, ou seguro-desemprego. As suas provisões estão se acabando, mas aí você já está em agonia, ocupado, né? Uma ocupação antecipada do milagre, da bênção, do que Deus pode fazer na sua vida, do que Deus pode fazer na sua história. E talvez nessa manhã você esteja também, igualmente Israel, vivendo em momentos de crise. Mas o meu conselho nessa manhã para você você não pode murmurar. Você precisa adorar ao nome do Senhor Jesus. A murmuração ela não combina com a sua vida. A murmuração ela não combina com quem quer viver milagres, com quem quer viver a provisão de Deus. O deserto é só uma temporada, é só um momento de passagem. O deserto não é para nós morarmos lá, não é para a gente viver a nossa vida ali. Israel estava passando pelo deserto. Mas para quem murmura, para o murmurador, o deserto se torna a sua casa, se torna a sua morada. E eu tenho certeza que você não quer viver no deserto. Você quer ir para Canaã. Você quer viver na bênção de Deus. Mas se você continuar murmurando, meu amigo, se você continuar murmurando, meu irmão, você não vai conseguir sair desse lugar. E a murmuração é algo tão sério, que ela é contagiante. Se você ler o texto, você vai ver que Israel começou a contagiar toda a congregação. Toda a congregação começou a murmurar, o texto diz. Diz assim, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Então ela é contagiante. Uma pessoa, meu irmão, que fica do seu lado, dizendo, não vai dar certo, não tenta não, você já quebrou a cara, você não vai vencer. Existe conselho, existe pessoas que são amigas, e estão dizendo para você, você cuidado, você tenha cuidado com a sua vida, com a sua situação, com o problema que você está passando, deve vigiar nisso, cuidado. Uma coisa é o cuidado, mas há pessoas que já são pessimistas, são negativas, são pessoas incrédulas, que elas não creem em milagres, elas não creem mais no sobrenatural. Elas estão mortas de tal maneira que elas não conseguem mais praticar um ato de fé. E elas começam agora a contagiar quem está à sua volta. E o texto diz que todos os filhos de Israel começaram a murmurar. Como se fosse uma só língua, um só povo falando a mesma coisa o tempo todo, dizendo que não ia dar certo. E murmuraram contra quem? Contra Moisés e contra Arão. Veja que a murmuração é algo tão sério que eles anteciparam o problema, dizendo, olha, nos trouxestes aqui para morrer. Eles não estavam ali para morrer, mas eles anteciparam o problema. Estamos aqui e vamos morrer aqui. Seria melhor ter morrido no Egito. Então a murmuração ela faz as pessoas antecipar o pior das coisas, o pior dos problemas. Não estava sem comida, mas já estava dizendo que ia morrer. Não estava, tá igual a história do abençoado que saiu de casa
correndo para ir para a igreja, e daqui a pouco ele infligiu uma lei de trânsito, o guarda parou, e na hora que o guarda está ali preenchendo a multa, a esposa do lado, eu lhe falei, rapaz, você que é errado, e você aí é mais uma consequência e tal. E começou aquela lamúria e falava tanta coisa, o guarda olhou para ele assim, disse, meu amigo, pode ir embora, não vou preencher a multa mais não. Ele disse, o que foi que aconteceu? Ele disse, quem tem uma mulher dessa não precisa ser multado não, já está multado. Já recebeu a multa e ponto final. São pessoas que murmuram o tempo todo. Uma coisa é advertir, uma coisa é falar, uma coisa é dar conselho, uma coisa é uma lamentação, outra coisa é um ato de incredulidade constante, que antecipa o problema o tempo todo, que antecipa o caos, o pior das coisas. Só consegue enxergar a tragédia, só consegue enxergar o mar fechado, só consegue entender que ali é a morte. Eles disseram isso lá atrás, quando estavam atravessando o Mar Vermelho. Disseram, olha Moisés, você nos trouxe aqui para morrer. Será que não tinha sepultura? Será que não tinha cova? Será que não tinha onde cavar, né, cemitério lá no Egito? Não. Para que você nos trouxe aqui? Agora estamos acabados, agora estamos mortos aqui, agora estamos com problema. Era essa a situação de Israel, murmurando. Aí Deus abriu o Mar Vermelho. Daqui a pouco eles chegam na água de Mara, as águas são amargas, e aqui a gente vai morrer de sede, e que a gente aqui vai se acabar, e que aqui não tem jeito, e que aqui ninguém vive, e que aqui ninguém prospera, e que aqui ninguém chega a lugar nenhum, e agora estamos aqui, nossos filhos vão morrer todo mundo, vai morrer os animais, e aí começaram a lamentar. Daqui a pouco foram na despensa, contaram os quilos de alimentos, perceberam que ia faltar, e como é que a gente vai viver, de que a gente vai comer, de que a gente vai sobreviver. Então era um povo murmurador, incrédulo. Talvez você já começou o ano 2019 com o pé, né? Como diz o povo, o pé esquerdo aí. Que eu vou e que isso vai dar errado. Eu já vi, o ano para mim não tá bom. Já começou dando errado, já começou com problema, já começou com dificuldade. Ei, meu amigo, adora o nome do Senhor, confie na provisão de Deus em tempos de crise. Confie que o Deus que te mandou para Canaã, o Deus que te chamou para os céus, o Deus que te escolheu, Ele supre as nossas necessidades. Ele é o Deus que cuida dos seus filhos. Ele é o Deus que cuida do seu povo. E a murmuração, querido, ela é um impacto tão negativo, que ela tira a celebração. Ela tira de nós a gratidão, o louvor. Deus já havia trabalhado até ali. Deus já havia enviado provisões, já tinha dado segurança. A nuvem estava acompanhando eles. Já havia também a coluna de fogo. Já havia provisões que estavam sendo tomadas por Deus. O amparo de Deus, as águas tinham sido um milagre. Mas eles não conseguiam ser gratos por causa de um problema momentâneo. Talvez Deus tenha feito tanta coisa na tua vida, meu amigo. Tanta coisa na tua vida, minha amiga. Na sua família. Que você não consegue enxergar as bênçãos de Deus e só consegue enxergar a maldição, o problema, o caos, a dificuldade, a luta. E eu quero nessa manhã que você enxergue. Tenha gratidão na sua vida. A murmuração, ela é tão terrível que ela faz a gente hostilizar, maltratar pessoas que querem o nosso bem. Eles estavam contra quem? Contra Moisés. Estava contra Arão. Estava contra o próprio Deus. Foi isso que Arão disse. Vocês não estão só se voltando contra mim. Vocês estão se voltando contra Deus. E há pessoas que nessa ingratidão, nessa murmuração terrível, ela é capaz de ferir o pai, a mãe, pessoas que querem o bem dela, mas elas interpretam mal. Elas interpretam o pastor como inimigo. Elas interpretam o pai como inimigo, a mãe como inimiga. Porque a murmuração, ela cega a pessoa. Ela cega os olhos da pessoa. Se toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. A murmuração, ela nos faz ficar contra pessoas que querem o nosso bem. E aí, meu querido, a murmuração, ela nos faz achar que Deus está errado e nós estamos certos.
é uma queixa contra Deus. Quando você murmura, você está dizendo que Deus não sabe o que está fazendo. Você está dizendo que Deus não tem a competência necessária para cuidar de você. Um Deus que abre mar vermelho, um Deus que envia pragas e humilha Faraó, um Deus que manda todas as provisões necessárias para aquele povo, estava sendo tratado como se fosse um Deus incompetente, um Deus que não sabe o que está fazendo. Então, se você não confia no seu Deus, se você não confia na provisão de Deus, como é que você vai receber essa provisão das mãos dele? Então, o maná, meu irmão, é a provisão de Deus para tempos de crise. Talvez você esteja vivendo essa crise existencial, essa crise emocional, essa crise espiritual, onde a fé não está funcionando. E a minha receita aqui para você, o meu conselho para você, no mínimo que você faça igual o pai daquele menino lunático, que quando ele não conseguiu acreditar no milagre, acreditar no que Deus tinha para a sua vida, ele olha para Jesus e diz: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Que nesta manhã você possa ser ajudado, que nessa manhã você possa ser agraciado pelo Senhor, e que você enxergue que há provisão de Deus para a sua vida, provisão de Deus para a sua casa. E a Bíblia diz, querido, que Deus mandou a provisão. Moisés repreendeu o povo e disse: chegai-vos a Deus, a presença do Senhor. E eles se aproximaram de Deus. Não é se afastando que o milagre vai acontecer, mas é se aproximando de Deus que o milagre vai acontecer na sua vida. Comece a se aproximar nessa manhã. O texto diz que eles se aproximaram de Deus. E ao se aproximar de Deus, Deus então disse: Moisés, eu vou providenciar o alimento para eles. Eu vou mandar o alimento todos os dias, mas também não vou mandar de uma vez só. Eles vão ter que aprender a ter fé. Eles vão ter que aprender a confiar. Eles vão ter que aprender que eu sou o Deus de todos os dias. Não vou dar de uma vez só. Não vou dar todo o pão para que eles comam e guardem e não tenham mais falta de nada. Eles vão ter que confiar que todas as manhãs eu vou mandar. Mas a avareza, meu irmão, o orgulho, a soberba, a ganância, né, nos faz querer trabalhar a ponto de querer ter toda a provisão de uma vez só. Achando que Deus tem que encher o nosso cofre, a nossa conta, a nossa despensa, tudo de uma vez só. Deus mandava o maná e dizia: colha a porção de um dia. Eles foram lá e tentaram colher de uma semana, de 2 dias, e o texto diz que pegava bicho, morria tudo, né? Contaminava todo o alimento se estragava, não prestava mais para nada por causa da ganância, aquela vontade de achar que em um dia só vai conseguir tudo. Há pessoas assim, que elas não conseguem confiar no Deus de cada dia. No pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Ou dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Tem pessoas que não confiam na provisão diária de Deus, na provisão de todos os dias. Que o Deus que está cuidando do seu presente foi o que cuidou do seu passado e vai cuidar do seu futuro. Vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua história. O maná era a provisão de Deus. E a provisão de Deus era para um dia de cada vez. Mas Deus é tão bom que no dia de descanso, que era o sábado para eles, Deus diz: olha, no sábado vocês não vão colher, então colha tudo na sexta. Colha para 2 dias. Engraçado que quando colhiam na quinta, tentando colher para a sexta, estragava. Mas quando colhia na sexta, para o dia de descanso, não estragava. Deus é tão bom, meu querido, que Ele cuida de nós, das nossas folgas, do nosso descanso. O sábado era um tempo de busca. O sábado, naquela época, era um tempo de descanso, de buscar a presença de Deus, de ir ao culto, de oferecer os sacrifícios, de fazer os rituais.
Então, na hora que estava buscando a Deus, Deus estava provendo o necessário para aquele momento da busca. Há pessoas que dizem, eu não vou na igreja, não congrego mais, eu que vou em negócio de igreja orar, murmuração total, murmurador. Não sei se tem carteirinha de murmurador, mas já é um murmurador de carteirinha. Aí ele tem tanta murmuração na vida dele que ele já não vai em culto. Eu vou em culto, coisa nenhuma, eu tenho que trabalhar, eu trabalho até mais tarde, hora extra, e trabalha. Trabalha dia e noite, não tem tempo para congregar, não tem tempo de ir na igreja, não tem tempo de escola dominical, não tem tempo de inspiração, não tem tempo de participar da campanha, não tem tempo de ir para o culto, até os domingos mais ele não vai, que era só domingo agora, no domingo já não está podendo ir mais. Tanto trabalho. Meu amigo, não se esqueça que a provisão de Deus, quando você tem o tempo de buscar a Deus, aquele dia de você buscar a Deus, Deus vai suprir por esse dia, Deus vai dar em dobro. Deus recompensa quem busca a sua presença. Deus recompensa quem abre mão da lucratividade, dessa vida de tanta ganância, para dizer, eu vou parar aqui, eu tenho que parar. Eu vou estar talvez até perdendo de fazer uma corrida de táxi. Vou até estar perdendo de ganhar um trocado extra. Mas hoje é meu dia de comunhão, hoje é meu dia de adorar, hoje é o meu dia de buscar a Deus, hoje é o meu dia de ir à igreja. Então eu vou e Deus vai prover para mim, não vai faltar. Creia nisso, isso é provisão de Deus. E o povo se aproxima e consegue viver essa provisão, a provisão suficiente. A provisão revelando a bênção e a segurança da parte do Senhor. E eu quero concluir nessa manhã dizendo a você que essa provisão, esse milagre de Deus, ele vai ser um marco tão forte na sua vida que ele vai servir para as outras gerações. Deus disse, guarde aí 2 litros do maná. Mande Arão guardar. E esse maná vai ser um testemunho para as próximas gerações. Eu quero que vocês mostrem para os seus filhos, mostrem para as outras pessoas o que foi que eu fiz no deserto, o que foi que eu fiz nos tempos de crise nas suas vidas. Então, na sua casa, meu querido, na frente dos seus filhos, na frente dos seus amigos, dos seus parentes, das futuras gerações, você não pode ser a pessoa que vai contar a derrota, ficar murmurando. Na frente dos seus filhos, na sua casa, não é lugar de contar a tragédia, é lugar de contar o milagre. O seu lar é um lugar de contar o milagre. Você vai agora ter amostras da parte de Deus, evidências do milagre, evidências das marcas que Deus deixou na sua vida, como Ele realizou o milagre. E você vai poder testemunhar para os seus filhos. Isso aqui aconteceu num momento difícil da minha vida, quando Deus supriu as minhas necessidades, quando Deus amparou a nossa família, quando Deus amparou os nossos pais, quando Deus amparou a nossa história, quando Deus mudou a nossa vida. Então que nessa manhã você ouça essa palavra, guarde ela no seu coração, tome posse dessa palavra, guarde com você aí experiências de vida, experiências de milagre, para que você possa contar para as futuras gerações. Que Deus em Cristo te abençoe com esta palavra e que ela encontre espaço no seu coração, na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus.